na apresentação todinha, porque senão não. Bom dia, eu sou a professora Lucy France, podem me chamar de Lucy. Estou aqui hoje com a professora Daniele, também de língua portuguesa. E hoje nós vamos ministrar a videoaula para o 6º ano, tá bom? E a nossa aula, o título da nossa aula é Extra Extra, se liga na notícia. Professora Dani, quer falar alguma coisa? Não, só dá bom dia mesmo para todo mundo. Espero que vocês acompanhem. Qualquer dúvida, estamos ligados. Bom, o tema da nossa aula hoje é sobre notícia, tá? E nós vamos trabalhar com a habilidade que é identificar em notícia o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências. Vocês estão acostumados a trabalhar já com habilidade, certo? Então não é novidade para vocês, ok? Eu vou pedir só uma coisinha que vocês tenham um caderno, tá bom? Porque nós vamos fazer a interação no chat e também no caderno. É importante que vocês façam as devidas anotações. Tudo bem? Lucy, pontua para eles também que quem tiver recebido o caderno do aluno, a gente vai estar utilizando também, porque tem algumas coisas lá que dá para anotar. Exatamente. As nossas atividades, elas também são em cima do caderno do aluno, do volume 1 que vocês já receberam, tá bom? Bom, então, vamos lá. Os objetivos da nossa aula, né? Explorar as características estruturais da notícia, né? Ou seja, vocês vão ver tudo que diz respeito a uma notícia. Interpretar uma notícia e organizar os elementos principais de uma notícia, tá bom? Eu vou precisar que vocês abram o chat, por favor. Tá aberto. Tá aberto? Tá. Bom, então vamos lá, gente. Primeiro, né, eu quero que vocês coloquem, tá? No chat, escrevam aí. Você já ouviu um podcast? Tá bom? Aí vocês vão colocar sim ou não, tá? E onde você costuma ver ou ouvir notícias? Porque assim, vocês podem ver que nos últimos tempos aí o que mais nós temos são notícias, ok? Então eu vou dar aqui 2 minutinhos para vocês responderem aí no chat, tá bom, meus queridos? A respeito da notícia. Então, a primeira pergunta, você já ouviu um podcast de notícia? E a segunda, onde você costuma ver ou ouvir notícias? Tudo bem? Vamos lá.
Lucy, alguns alunos como a Luana, a Rihanna e o Arthur disseram que nunca ouviram falar em podcast. Outros disseram que sim e têm o hábito de ouvir em jornais. Alguns veem notícias pelo Facebook, né, que aí a gente pode entrar em outro tema, que são as fake news. Alguns colocam Google aqui, interessante, porque tem vários aplicativos até de podcast. Outros colocaram rádio, notícias em jornais. Sim, e alguns disseram que também que nunca ouviram um podcast, né? Muito bem. Então, agora, vocês vão ouvir um podcast, tá, gente? E esse podcast, ele foi gravado, tá? Pelo nosso aluno Lucas, tá bom? O Lucas, ele chama Lucas Passos e ele tem 10 aninhos e ele está no 5º ano. E ele gravou o podcast especialmente para a nossa aula, tá bom? Então, vamos lá ouvir o podcast do Lucas, tá? O nosso podcast chama-se Adolescentes fazem campanha contra bullying nas escolas e nas redes sociais. Pode soltar, gente, o podcast, por favor. Campanha contra bullying nas escolas e nas redes sociais. No mês de março de 2020, nos alunos do 6º ano da Escola Maria Delfina organizaram uma campanha contra o bullying. A iniciativa surgiu após uma aluna do 6º ano ter ficado doente por causa de notícias falsas que circularam ao seu respeito. Para organizarem a campanha, os alunos montaram um questionário para que todos os alunos respondessem sem se identificar, se já tinham sofrido ou se sofriam bullying. Após a coleta de dados, os estudantes realizaram palestras nas escolas com psicólogos e pedagogos, conscientizando pais e alunos e professores sobre os danos psicológicos causados pelo bullying. A campanha deu tão certo que eles postaram nas redes sociais e outras escolas da região aderiram. Legal a iniciativa, não é? Ok, gente. Bom, então agora vocês descobriram que é um podcast, certo? Muito bem. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o texto, tá bom? Só para vocês lerem, tá bom? O texto agora na tela, tá? E assim, vocês viram realmente, então, que um podcast, o que que é? Ele é um podcast noticioso, ele é uma notícia em um áudio, certo? E nós temos vários aplicativos que podemos gravar o podcast, tá? Então, assim, vocês podem baixar os aplicativos e fazer as gravações de vocês, inclusive registrando como uma rádio, tá bom? Então, assim, fica aí a dica para vocês. No final da aula, eu vou dar aí algumas dicas de aplicativos gratuitos para vocês baixarem. Tudo bem, gente? Muito bem. Então, aqui, né, vamos passar. Tá sem o PPT. Aqui. E vamos passar aqui. Muito bem. Então, agora, espero que vocês tenham gostado da notícia, tá bom? Do podcast, né? Então, vamos lá. Agora eu vou pedir para vocês, vou dar 5 minutinhos, tá bom? Para vocês responderem a estas 4 perguntas, ok? Vocês vão responder no chat, tá? Mas é importante também que vocês anotem no caderno, porque eu sei que alguns não estão no chat, alguns estão na TV. Então, outros no YouTube. Ou no YouTube, né? Então, assim, quem não está interagindo no chat, por favor, anota no caderno, porque depois a gente vai conversar sobre isso. E mais para frente, quando retornarem às aulas, vocês vão mostrar as atividades para os professores, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão, meus queridos. O podcast noticiou que a aluna foi vítima de uma informação falsa a seu respeito, certo? Então, vamos lá. Levante hipótese sobre qual teria sido a notícia falsa veiculada. O que vocês acham que contaram? Porque a aluna, os alunos, na verdade, né, da Escola Maria Delfina, eles organizaram a campanha
porque eles viram exatamente o quê? Que a aluna realmente que foi vítima, né, de uma informação falsa. Então, que informação falsa será que foi essa? Né? Vamos pensar, ok? Aí, a segunda. Muitos alunos tiveram acesso a essa notícia. Onde será que ela foi veiculada, gente? Vamos pensar um pouquinho, tá bom? Onde será que colocaram aí essa notícia, tá bom? E a terceira, o que você achou da iniciativa dos alunos a respeito da campanha contra o bullying nas escolas e nas redes sociais, né? Vocês acharam bom, vocês acharam ruim? O que vocês acharam a respeito disso? E a quarta questão, vocês acham que uma notícia pode fazer alguém ficar doente? Aí não é para colocar só sim ou não, tá, gente? Eu quero uma resposta completa. Então, vocês vão colocar assim, um argumento para ela. Ah, eu acho que sim, por causa disso, disso, ou eu acho que não, tá bom? 5 minutinhos, meus amores, para vocês colocarem aí no chat, tá bom? Ou no caderno.
Bom, vamos lá, vamos ver agora as respostas que vocês deram, certo? Então, vamos lá. É a primeira, né? O podcast noticiou que a aluna foi vítima de uma informação falsa a seu respeito. Então, quais são as hipóteses? Dani, quais foram as hipóteses aí que eles levantaram? Então, vamos lá. A Elisa colocou que é porque ela era falsa e mentirosa. A Adriele, a Samara e o Kaique colocaram que pode ter sido por obesidade. A Camille, porque falaram mal dela. Guilherme, porque acha que foi alguma ofensa. Manuela, que ela era baixa. Tiveram várias hipóteses. Muito bem. Então, isso acabou deixando a aluna doente, certo? Bom, muitos alunos tiveram acesso a essa notícia, certo? Onde será que ela foi veiculada? Quando a gente fala de onde a notícia foi veiculada, gente, nós estamos falando onde que ela foi publicada, certo? Onde realmente ela circulou, ok? Então, vamos lá, Dani, o que eles responderam? Desculpa, Lu. Primeiro, acho que eles entenderam a primeira parte como uma pergunta, né? Sim. Muitos alunos tiveram acesso a essa notícia. Eles entenderam como uma pergunta. Gente, era um ponto final, não era um ponto de interrogação, mas eles colocaram sim. Tá. Então, eles tiveram acesso, ok. Eles acham que os alunos tiveram acesso. E a segunda, onde você acha que ela foi veiculada? Muitos, pelo que eu entendi, não responderam, talvez por falta dessa informação do veículo de comunicação. E alguns colocaram assim, Facebook e redes sociais. Matheus, redes sociais. Que é o que eles têm mais acesso hoje em dia, né? Ela também pode ter sido vinculada no jornal da escola, no jornal Mural. Na escola de vocês, algumas escolas, né, tem o jornal Mural, certo? Rádio. Mas não ia sair isso numa rádio. Uma rádio não, né? Mas, assim, de repente, assim, né, no WhatsApp também, porque o WhatsApp também, atualmente, nós temos as notícias, né? Todos os dias nós recebemos notícias no WhatsApp, ok? Então, o WhatsApp, ele também se tornou um veículo de comunicação, ok? Bom, vamos lá. Tudo bem, gente? Então, vamos para a terceira. O que você achou da iniciativa dos alunos a respeito da campanha contra o bullying nas escolas e nas redes sociais? Dani, o que eles responderam? A maioria, e pontuando 2 aqui, a Isabela e o Isauê, acho que é assim que se pronuncia, se não for desculpa, colocaram que acharam muito legal essa iniciativa. Sim, bem interessante, né? Porque, assim, pelo menos é uma forma de conscientizar os alunos, né? E a quarta e última, uma notícia pode fazer alguém ficar doente? Qual foi o argumento que eles deram, Dani? Eu acho que faltou tempo para eles responderem a quarta, porque a maioria foi respondendo lá no finalzinho, né? Então, não deram muito argumento. Eles colocaram sim. Uma notícia pode fazer alguém ficar doente? Sim. Mas eles não colocaram os motivos pelos quais, que foi o que você justamente mencionou que queria. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês vão depois colocar os argumentos, tá bom? No caderninho de vocês. E aí, vocês vão mostrar para os professores. Tudo bem? Bom, agora, meus queridos, nós vamos ouvir um outro podcast noticioso, tá bom? Que é chamado Bullying na Escola, tá? Vamos lá. Bullying na escola. Notícia falsa adoece aluna do ensino fundamental. Nesta manhã, a aluna do 6º ano, Ana Paula Silva, de uma escola pública desta cidade, passou por avaliação psicológica no Centro de Referência da Assistência Social após sofrer constrangimentos causados por notícias falsas veiculadas nas redes sociais e em aplicativos de celulares. Os aparelhos celulares são frequentemente utilizados pelos colegas de Ana Paula. Em busca de soluções para a situação, o Conselho Tutelar da cidade foi acionado pela direção da unidade escolar. Também foram convocados os responsáveis pelos menores que fizeram a notícia circular nas dependências da escola. Esses alunos, acompanhados pelos pais, terão que assumir as responsabilidades perante o regimento escolar e a legislação específica vigente. Muito bem, gente. Então, vocês viram aí, né, de onde partiu a campanha, certo? Então, vamos lá. Agora, o que vocês vão fazer? A partir deste podcast noticioso, vocês terão 3 minutinhos para responderem as seguintes questões, tá? Qual foi? Coloquem novamente interação no chat, tá bom? Ou no caderno. Qual é o fato central apresentado, tá bom? Então, qual é o fato realmente, né, que foi apresentado nesse podcast?
E o que causou o adoecimento da aluna? Por que será que ela ficou doente, tá? O que causou? E qual foi a consequência do bullying que ela sofreu, tá? Então, assim, ela sofreu bullying e aí aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Qual foi essa consequência, tá bom? 3 minutinhos para vocês responderem e aí a gente volta com as respostas de vocês, tá bom? Vamos lá. Voltamos, então vamos lá para a primeira questão. O fato central apresentado, o que alguns colocaram, Dani? Eles também, acho que eles têm dúvida nessa questão do que é um fato e o que é realmente principal aqui. Então, eles colocaram assim, ó, a Ana colocou notícia, a Júlia, a Maria, o Bruno, a Larissa colocou a notícia falsa, o Davi colocou fake news. Tá. Então, gente, vamos lá. O fato principal, tá, do podcast é que a aluna, ela sofreu constrangimentos, tá? Então, assim, porque ela sofreu constrangimentos com essas notícias, tá bom? Que circularam a seu respeito. Aí, o que causou o adoecimento da aluna? O que eles colocaram? O Guilherme colocou por causa das ofensas. De forma geral, acho que eles colocaram isso, por conta do bullying que ela sofreu. Sim, mas na verdade o bullying, né, com essas notícias falsas. Então, o que causou o adoecimento da aluna foram essas notícias falsas que circularam a seu respeito. E a consequência? Qual foi a consequência? O que aconteceu com ela? Aqui eu acho que eles entenderam melhor. O Tiago colocou que ela adoeceu, o Fernando colocou que a aluna morre adoecida, a Mayara colocou que ela ficou com trauma. Muito bem, então ela ficou doente, né? Tanto é que o título da notícia, né, que a aluna adoece, né, após notícias falsas a seu respeito. Então, meus queridos, vocês entenderam o que é um podcast? Muito bem, eu quero ver todo mundo fazendo podcast agora, tá bom? Bom, vamos lá. Então, gente, agora é o seguinte, nós já temos uma ideia a respeito, né, da estrutura de uma notícia, certo? Então, o que é uma notícia? A notícia ela é um gênero textual, tá? Que ela pertence ao campo jornalístico, certo? É um texto informativo e ela sempre traz um tema atual, um acontecimento real, tá bom?
e ela é veiculada nos meios de comunicação, revistas, rádio, televisão, internet e agora no WhatsApp também, tá bom? Nas redes sociais, né? Então a notícia atualmente ela tem assim, esse veículo de comunicação como nós já falamos, certo? Lá atrás. Bom, vamos lá. Aí nós temos as características de uma notícia. Como que uma notícia se caracteriza, né? A notícia, ela tem o quê? Basicamente, a informação, é um texto informativo. A notícia, ela tem os textos descritivos, ou seja, ela traz uma descrição a respeito das coisas e uma narração. O que é narração, gente? Quando eu vou contar alguma coisa, certo? E a descrição, quando eu vou descrever algo. Os textos, gente, tem que ser curtos, não posso fazer um texto extenso. Na reportagem, sim, o texto é extenso, é um texto mais longo, mas na notícia, não. O texto tem que ser curto, até para prender a atenção do leitor. Bom, veiculadas nos meios de comunicação, como eu já falei, uma linguagem formal, clara, objetiva. Quando eu falo de linguagem formal, gente, é para não ter gíria, palavrão, tá bom? Então, você tem que saber realmente ali escrever. Imagine, né? O jornalista falando gíria, falando palavrão, vai ficar muito feio, né? Então, a notícia, ela tem essa característica, ok? Então, entenderam? Espero que todos tenham entendido. Bom, nós vamos ter também o título, certo? Então, em uma notícia eu tenho também o título, tá? Os textos têm o título principal e auxiliar. O texto, ele é sempre em terceira pessoa. Alguns jornalistas colocam o texto em primeira pessoa, tá? Mas o ideal é que seja sempre em terceira pessoa, porque é impessoal, não posso ficar dando minha opinião na notícia. E o discurso indireto. O que vem a ser um discurso indireto? É aquele que eu não tenho travessão, tá bom? Então, é aquele que eu estou reproduzindo a fala. Por exemplo, a aluna disse que ficou doente porque algumas notícias falsas veicularam a seu respeito, ok? Esse é o discurso indireto. Agora, imagine no discurso direto. A aluna disse: eu fiquei doente porque as notícias falsas veicularam a meu respeito. Esse é o discurso direto, tá bom? Então, é muito importante vocês saberem disso. Professora, mas eu já vi discurso direto em notícia. Sim, mas normalmente, gente, quando vocês forem escrever uma notícia, sempre o discurso indireto. Alguns jornalistas, como eu falei, colocam na primeira pessoa e colocam o discurso direto. Mas a característica mesmo é de discurso indireto, tá bom? E às vezes eles colocam um discurso indireto livre. Exatamente. Que mistura o indireto com o direto. Exatamente, que mistura o direto com o indireto. E como eu já disse, os fatos atuais, fatos cotidianos. Tudo bem, meus amores? Então vamos lá. Agora nós vamos para a estrutura da notícia. O que vem a ser a estrutura da notícia? Ela é uma pirâmide invertida, certo? E essa pirâmide invertida o quê? Quando eu apresento exatamente os fatos principais da notícia. E aí eu tenho também, no primeiro parágrafo, eu tenho algo chamado lead. Tá? O lead, o que é? É a introdução da notícia e ele corresponde exatamente às perguntas. O que, quem, quando, como, onde, por quê. Então, gente, eu vou apresentar tudo isso no lead, tá bom? Então, agora, meus queridos, vamos colocar um outro podcast, tá bom? Já que vocês entenderam, tá bom? Que é o bullying em condomínio, tá bom? Podem soltar o podcast, por favor. Bullying em condomínio. Adolescentes sentem-se acuados após sofrerem bullying. 3 adolescentes sentiram-se acuados e intimidados após sofrerem constrangimentos no condomínio onde moram. A situação aconteceu no último fim de semana, quando eles jogavam futebol na quadra do condomínio. Algumas crianças se aproximaram, dizendo que a quadra era delas e que eles eram grandes para jogar futebol ali. Como eles não saíram da quadra, as crianças os ameaçaram, xingando-os, dizendo que, se não saíssem, iriam chamar os pais. Os adolescentes, acuados com as ameaças, saíram da quadra, comunicando o fato ao síndico do condomínio, que se manifestou dizendo que a quadra é de uso de todos os moradores, independentemente da idade. Mesmo assim, os adolescentes estão com receio de retornar à quadra, pois não querem ser xingados e passarem por novos constrangimentos. Segundo o CL, 17 anos, não foi a primeira vez que isso aconteceu e que, quando passa na portaria,
Esse grupo de crianças costuma xingá-lo até na frente dos pais, que nada fazem para repreendê-los. O jornal Acontece entrará em contato com o condomínio para que fatos assim não tornem a acontecer e os adolescentes possam ser protegidos no lugar em que moram. Muito bem, gente. Vocês perceberam que teve a presença de um discurso indireto aí, na fala do CL, 17 anos? Muito bem. Então, a notícia é exatamente isso, com toda aquela estrutura que eu falei para vocês, tá bom? Então, agora é o seguinte, nós vamos agora ver o tema central. Só que a gente vai fazer assim, um bate-bola, eu falando com vocês, tá bom? Para ficar mais rápido, porque daqui a pouco a nossa aula acaba. Então, vamos lá. O tema central do podcast apresentado. Qual é o tema? Alguém quer escrever aí rapidinho? Vamos fazer junto, tá bom? Faz a outra aqui enquanto... Lá. Aí nós temos o seguinte, identifique na notícia apresentada, certo? A manchete, né? Qual é a manchete dessa notícia, tá? A manchete, o que que é? Ela é o título principal, ok? Então, a manchete, qual é? Bullying em condomínio, certo? Bullying no condomínio. O título auxiliar, o título auxiliar é o quê? Adolescentes sentem-se acuados após sofrerem bullying, tá bom? O lead, o que é o lead? Eu já expliquei, que é o primeiro parágrafo do texto, que contém aquelas informações importantíssimas, tá bom? Então, você vai apresentar, por isso é aquela pirâmide invertida. Você coloca realmente os fatos principais já da notícia, tá bom? Então, o lead aqui, no caso, é o nosso primeiro parágrafo, que fala dos adolescentes que sentiram-se acuados e intimidados após sofrerem constrangimentos no condomínio onde mora, tá? E a situação aconteceu no último fim de semana, quando ele jogava futebol na quadra do condomínio. As crianças se aproximaram dizendo que a quadra era delas e que eles eram grandes para jogar futebol ali, tá? Então, esse é o lead, é o primeiro parágrafo que traz todas as informações, ok? E aí tem o corpo da notícia. O que é o corpo da notícia? É o restante. Tá bom? Então, tudo aquilo que vem depois é realmente tratado ali na notícia, é o que nós chamamos de corpo da notícia, tá bom? Lucy, eles responderam, eles colocaram que o tema central é bullying. Muito então, pelo bem. menos isso eles Então, conseguiram vocês entender. entenderam que o tema central é bullying. Muito bem, gente. Então, agora, eu percebi que vocês entenderam a notícia, eu fico muito feliz com isso. Nós ficamos, eu e a professora Daniele, tá bom? Bom, gente... Então, agora, vamos relembrar aí, rapidamente, só coloquem. Então, uma notícia, de forma geral, ela é um texto literário, longo, subjetivo ou informativo. O que será que é uma notícia? Coloquem rapidinho, podem só colocar a letrinha, tá bom? No chat. Lembra, inclusive, que você até comentou nas características. Isso, eu falei nas características, exatamente. Informativo, alguém respondeu aqui. Outro também, Marina, informativo, Joyce, informativo. Muito bom. D, todo mundo está colocando que é a D, Lu. Muito bem, pode passar. Então, assim, nós já temos aí, então, que a notícia ela é um texto informativo, certo? Então, todo mundo entendeu muito bem. Então, gente, agora é com vocês, né? Agora nós temos o seguinte, a partir do título a seguir, vocês vão produzir um lead. O que é o lead mesmo? Primeiro parágrafo da notícia, com todas aquelas informações que eu expliquei, tá bom? Então, vamos lá. Jornal lança campanha contra bullying na sociedade, tá bom? Então, eu quero que vocês façam, né, um lead a respeito disso, o primeiro parágrafo aí da notícia, tá bom? Rapidamente, vamos fazer, tá? Essa produção aí do lead. Vou dar uns 2 minutinhos para vocês, tá bom? Porque a nossa aula já está encerrando, infelizmente. Acho que é interessante, até se não der tempo, o professor conseguir preparar uma aula baseada nessa aula que a gente está dando, que é o pontapé inicial, e pedir essa tarefa, né? Exatamente. Eles vão fazer uma notícia e aí eles preparam o lead, o corpo da notícia. Sim, é importante. Então, podem mandar também para os professores de vocês, tá bom, gente? Pelo WhatsApp, eu sei que vocês estão com grupo de WhatsApp, interagindo, né? Então, vamos lá, gente, é para estudar. Acabaram as férias, não é mesmo?
E uma dica para os professores, né, onde achar a aula. Lá na intranet, gente, tem todo o material de apoio ao professor. Vocês entram lá na Coped, materiais de apoio ao currículo, se eu não me engano. E aí tem lá Ensino Fundamental 2, né, anos finais do Ensino Fundamental. E tem um material que, inclusive, foi baseado nessa aula que a Lucy preparou. Então, o professor pode preparar a sua aula em casa e não sei o meio, o veículo que ele vai utilizar para falar com o aluno, né? Que cada escola está fazendo de uma forma, mas para trabalhar a notícia com os alunos, para dar mais profundidade, porque hoje foi uma aula meio que inicial, um pontapé inicial. E nós teremos mais aulas, tá, gente? Teremos muitas aulas aí de língua portuguesa, tá bom? Eles não estão tendo tempo, eu acho que, de produzir o lead, Lu. Não. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, gente. Como a nossa aula está terminando, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão colocar o lead, tá bom? Então, vocês vão colocar o lead da notícia, tá? Vão mostrar para os professores de vocês, tá bom? E assim, eu espero realmente que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido o que é uma notícia, tá bom? Lu, muitos aqui estão elogiando a aula, dizendo que foi muito boa, que eles gostaram, né? A Evelyn colocou, amei essa aula. Então, é bom também ter esse retorno deles positivo, né? Muito bom. Que bom que vocês gostaram. Teremos mais aulas, como eu já disse para vocês, tá bom? E assim, gente, nós agradecemos de coração a companhia de vocês aqui nesta manhã, tá bom? Bem no início da manhã, tá bom? A companhia dos alunos e dos professores e coordenadores de escola, dos que eu pais. sei que estão assistindo, pais também, tá bom? Muito obrigada e tenham um bom dia, gente. Bom dia, pessoal.